A luxúria, esse pecado que é só conectado com a questão sexual, pode estar interligado com a tua gula, meu irmão, minha irmã. Aprenda no vídeo de hoje os dois conceitos e o quanto que é perigoso de os dois estarem entrelaçados aí na sua vidinha. Olá, meus irmãos, graças e paz. Hoje eu quero compartilhar com vocês qual a interligação, entrelaçamento, aonde que os dois pecados capitais, a gula e a luxúria, se conectam entre si e o quanto que esses pecados podem estar ditando a sua alimentação. Antes de começar, só para você entender, os pecados capitais, eles são 7. E eu vou estar colocando todos eles aqui para vocês, mas hoje nós vamos nos ater a apenas 2, que são a gula e a luxúria. Bom, para começar, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, eu vou ler o 18 e o 19 para vocês entenderem. Diz assim a palavra de Deus: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Ó, quando a gente lê esses versículos, normalmente a gente tende a pensar que aqui apenas está sendo falado de uma maneira superficial sobre pecados sexuais. Inclusive, muitas pessoas compartilham esses versículos falando sobre o ato sexual fora do casamento, que realmente é um pecado. Algumas pessoas trazem para a questão da prostituição, ou pessoas que às vezes têm vários parceiros sexuais ao longo da vida, que também é considerado prostituição. Então, assim, esses versículos são muito usados nesse tema. Só que hoje eu queria te mostrar uma outra faceta desses versículos. Quando a gente fala de pecar contra o corpo, quando a gente fala de impurezas, a gente não está falando simplesmente de um pecado de ato sexual em si. Mas a gente também pode estar falando de algo voltado, sim, para a sexualidade. E aí, vai prestando atenção, porque eu já estou aí conectando a questão da gula com a questão da luxúria. Bom, como eu disse, muitas pessoas levam para o lado do ato sexual em si. Mas quando a gente fala de sexualidade, o tema se torna mais abrangente. Por que eu estou tendo que falar sobre isso? Porque a luxúria também é muito levada simplesmente para a questão do ato sexual em si. Mas há uma profundidade maior, minha gente. O pecado da luxúria, ele fala sobre o imediatismo do prazer dado ao corpo. Então, quando a gente fala da luxúria, a gente fala sim de pecado sexual, a gente fala sim de prostituição, mas a gente fala de algo mais profundo. A gente está falando de uma busca de você alimentar a sua carne e alimentar desenfreadamente os seus desejos. Entendeu? A conexão entre ele e a gula. Quando a gente fala de gula, a gente fala de um comer desenfreado, você comer uma quantidade absurda de alimentos. E aí é que muita gente confunde com a compulsão alimentar. E às vezes, realmente, tanto a compulsão quanto a gula podem estar atreladas numa mesma pessoa, mas às vezes não. Mas isso fica para um próximo vídeo. Mas, gente, a questão da gula não é só o comer desenfreado. Eu tô com muita vontade de comer e aí a pessoa vai lá e come. Não. Isso também diz respeito a egoísmo e a você querer alimentar um imediatismo do seu desejo. Você querer alimentar o imediatismo do seu prazer. Então, quando a gente fala de alimentar a carne imediatamente, de alimentar um prazer desenfreado, a gente está falando de luxúria e a gente está falando de gula. E a gente está falando, de impureza contra o próprio corpo. Então, quando a gente trabalha com esses dois conceitos de uma forma mais profunda, a gente consegue entender o quanto que nesses dois pecados há uma carência de você enxergar que a impureza não está só atrelada à questão sexual, mas está atrelada ao egoísmo, ao imediatismo. Quando a gente fala de luxúria, a gente também fala de pornografia. E o que é a pornografia? Vamos ser sinceros, como foi que Deus criou isso originalmente? Deus criou o sexo para o nosso prazer e Ele criou o perfeito. Deus criou a alimentação, o ato de comer, originalmente para a nossa nutrição. E Ele criou o perfeito. Só que o que acontece quando a gente cai? O que acontece com a queda? O que acontece com a gente nesse mundo que está caído? A gente transforma coisas que originalmente foram criadas para serem perfeitas e a gente deturpa. E aí eu posso falar tanto de nós, caminhando ali na nossa vida de uma forma errante, como eu também posso dizer do inimigo que te apresenta coisas dessa forma. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, minha oração para você e para mim, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, não sei que hora que você está assistindo, é que nós aprendamos
sobre o que verdadeiramente é impureza contra o próprio corpo, que nós aprendamos a dominar os nossos instintos. Nós não somos animais. Você é sim capaz de lidar com a alimentação de uma forma sadia. Você só precisa entender aonde estão os pontos disfuncionais. Muito cuidado com a pornografia, porque ela deturpa o que é a sexualidade criada originalmente para o nosso prazer e o nosso bem. Sentir prazer, gente, não é pecado. Não é pecado você ter prazer sexualmente, mas precisa ser feito à maneira de Deus. Não é pecado você sentir prazer ao comer, mas precisa ser feito à maneira de Deus. A minha oração para você e para mim é que nós entendamos esses conceitos, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, misericórdia, que você consiga não só entender, mas praticar isso que a gente falou aqui hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, faz com que isso chegue para mais pessoas. Curte aqui, se inscreve no canal, enfim, gente, me ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas que estejam precisando ser libertas desses pecados e dos pecados que vêm em consequência dele. Deus te abençoe.